tua palavra ela tem, Senhor, nos despertado para estarmos sempre em oração, para estarmos sempre em busca da tua presença, para estarmos vigilantes, Senhor, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, mas sabemos que os sinais nos indicam que está próxima a tua segunda vinda. Senhor, que até o arrebatamento da tua igreja estejamos nós firmes, e nessa hora nós queremos, Senhor, convidar tua doce presença nos nossos corações. Comece, Senhor, a encher o coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Nós estamos, Senhor, de coração contrito, com a nossa alma aberta para ouvir a tua voz, com o nosso coração aberto para te louvar. Tu tens primazia, Espírito Santo de Deus. Irmão, sinta a presença do Senhor, porque Ele está aqui desde o início desse culto. Comece a glorificar, assim como os anjos já estão fazendo na glória, façamos nós também, dizendo que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Seja exaltado, Senhor, nessa hora em nosso meio. Nós levantamos para Ti, Senhor, um trono de glória, um plano de louvor, um plano de adoração. Nós queremos Te exaltar na beleza da Tua santidade. Vai retirando do meio da Tua igreja tudo aquilo que atrapalha esse culto, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o louvor de chegar até Ti, tudo aquilo que atrapalha a Tua palavra que será pregada nessa noite. Deus dos exércitos, se faça presente, que o Teu Espírito Santo possa passear em nosso meio, possa encher os corações, aqueles que entraram, Senhor, nessa noite, enfermos, que possam encontrar a cura, os que entraram em busca de uma última resposta, que eles possam ser respondidos, Senhor, pela Tua palavra. Recebe nessa hora o nosso, Senhor, louvor, a nossa adoração, Senhor, nossas súplicas, nossas orações. Nós estamos com os corações abertos, Senhor. A casa é Tua, o ambiente é Teu, tudo aqui é Teu, Senhor. Toma o Teu lugar de glória. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar. Você que está nesse momento com o coração aberto, comece a sentir a presença do Senhor, porque Ele já está nesse lugar, no nome de Jesus.
gente e a gente continuar firme em Cristo. Então bota aí o hino 304, vamos lá. E desprezando toda a dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me. Cadê o povo vencedor? Vamos lá! E a face adorada de Jesus veio, e com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me. William, adora o nome do Senhor aí, pelo amor de Deus. E a face adorada, vamos lá. E a face adorada de Jesus veio, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele quis salvar. E assim tem que ser a vida do crente, é sempre vencendo, não sozinho, mas vencendo com Jesus do nosso lado. Hino 525, por favor. Já refúgio. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo o Rei. Só os vencedores, levantem suas mãos e vamos lá. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os negrinos triunfantes. Me fala que você vai cantar lá, pelo amor de Deus, vamos lá! Venceu o Rei Jesus. Com toda a força, igreja, vamos lá, glória, glória! Aleluia! Vamos lá, igreja, força! Vencendo vem Jesus. Pra finalizar, glória, glória! Palmas para Jesus, aleluia! Glória a Deus, quantos foram alcançados por essa mão maravilhosa de Jesus? Uma coisa que eu sempre falo nos jovens é que Ele não esperou a gente ficar bonito para nos amar. Ele não esperou a gente mudar de emprego para nos amar. Ele não esperou a gente melhorar a situação de vida para nos amar. Não, Ele já nos amou quando a gente era pobre, quando a gente era pecador, quando a gente desprezava tudo que Ele fazia por nós. Ele já não tinha nos amado ali. E mesmo assim, Ele não apontou o dedo para nós, mas Ele estendeu a sua mão para nós.
Quantos aqui receberam essa mão maravilhosa? Quem conhece, canta aí. A minha alma estava longe do caminho do céu. Vamos à igreja. Eu era pobre e desprezível, mas Jesus minhas trevas, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Levante sua mão e cante quando Ele estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, oh, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos à igreja, cante vocês agora quando Jesus. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua pra finalizar para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, oh, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, para nós, aleluia. Fala o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa música é uma música, quando eu escrevi ela, era uma música, foi a primeira música que eu falei assim, essa aqui é pra mim. Deus falou muito comigo nesse dia, e eu falei, essa música que eu vou guardar pra mim, eu nunca vou cantar na igreja. E acabou que os planos de Deus eram diferentes dos meus. Essa música tem uma referência a uma citação onde Jesus encontra Natanael, um discípulo, ou Bartolomeu, não sei como você conhece. E ele encontra esse discípulo e ele fala assim: eu te vi debaixo da figueira. E ali eu vi um verdadeiro israelita. E muitas vezes a gente acha que Deus não está nos vendo. Muitas vezes a gente acha que a gente está lá sozinho em casa, sofrendo, e acha que Deus não está nos vendo. Muitas vezes a gente passa por injustiças e acha que Deus não está nos vendo. E a gente pensa que muitas vezes está sozinho. A gente às vezes está caminhando e fala: Deus, o Senhor não está comigo. Deus, será que eu estou sozinho? Mas Jesus nunca nos enganou falando que não ia ter dor, que não ia ter sofrimento. Pelo contrário, Ele deixa bem claro, Ele fala: vocês vão ter sim aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
abandonarei. Então, independente do que você está vivendo, saiba que Jesus está contigo, sim. Você não está sozinho, aleluia. Deus te diz, sempre disse que no mundo tereis aflição. Pode estar doendo, mas vai passar. Se eu coloquei na sua mão, é porque você consegue suportar. Não vou mentir. Você não, sempre disse que no mundo tereis aflição. Pode estar doendo, mas vai passar. Se eu coloquei na sua mão, é porque você consegue suportar. Eu vi esse choro. Às vezes porque depositaram confiança em pessoas e se decepcionou. Às vezes porque esperou o amor de alguém e não recebeu o que esperava. Mas hoje Deus te diz, você não está sozinho. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado agora. Não precisa olhar não, só abraça quem está do seu lado e fecha os olhos. Olha para você está de lado mesmo. Mas eu quero que você seja a boca do Senhor e canta esse refrão para ela, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui hoje. Achou que estava sozinho, mas eu sempre estive e estarei contigo. Pode parecer difícil, mas ainda não chegou ao fim. A luta parece grande, mas a glória ainda está por vir.
Irmãos, podem se assentar nesse momento. Quantos já têm sentido a presença do Senhor nesse lugar? Irmãos, se já é tão bom nós sentirmos a presença do Senhor aqui, imagine com a glória que há de ser revelada. Que nós possamos, irmãos, glorificar o Senhor nessa noite, porque o Espírito do Senhor, Ele está nesse lugar. E a palavra fala que onde o Espírito está, ali há liberdade. E nós temos liberdade nessa noite de adorarmos ao nome do Senhor. Nós temos liberdade nessa noite de engrandecermos ao nome dEle. Se você pode, levante suas mãos. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado hoje de adorarmos a Ele nesse momento, nesse culto. A presença do Senhor é real. Não perca, irmãos, a oportunidade de adorá-lo. Não perca a oportunidade de exaltá-lo. Talvez seja hoje o nosso último culto antes da volta do Senhor Jesus. Irmãos, estejamos preparados, porque muito em breve o Senhor Jesus voltará. Estejamos preparados, porque é noite de adoração ao Senhor. Nós vamos agora ouvir uma saudação com o irmão Elias. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Bom, a palavra escolhida está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 7 ao 10. Que diz assim: é um conselho para os jovens. E, aos olhos do Senhor, todos nós somos pequeninos, todos nós somos jovens. Como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol no raiar do dia. Portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembrem-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltará em quantidade. Afinal, tudo o que está para vir é absurdo, não faz sentido. Jovem, alegre-te no dia da tua mocidade. Ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta teu coração o desgosto e a ansiedade, e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Glória a Deus. Bom, o que o Senhor está falando conosco aqui, nessa noite, é que nós devemos ter um coração grato por Ele, pelas pequenas coisas. O Senhor nos dá a vida todos os dias. Ele nos concede o ar que nós respiramos todas as manhãs. As suas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós. E são misericórdias, são muitas, são diversas. O Senhor batalha por nós todos os dias, todas as madrugadas, quando nós estamos descansando. E às vezes a gente nem percebe. Ele nem deixa que a gente perceba, para que a gente possa ficar tranquilo. Então, para quê? Para que ficar desgostoso do coração com as aflições? Nós sabemos que as lutas são grandes, mas a glória ainda está por vir, como nós cantamos. Então, que sejamos alegres com cada coisa, cada detalhe, até com o sol que vem sobre nós todas as manhãs, que nos dá as vitaminas necessárias para viver bem. Bom, quanto à juventude, à mocidade, foi o Senhor quem colocou os sonhos dos nossos corações, para todas as igrejas, os nossos objetivos, o que nós almejamos. Isso é bom. Então sim, nós podemos correr atrás disso, mas devemos nos lembrar, estamos bem grandes aqui para entender, o que o nosso pai gosta, o que agrada o nosso papai, o que desagrada a ele. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então façamos conforme a vontade do Senhor, para agradar. Nosso maior objetivo de vida deve ser agradar o coração do nosso papai, do nosso Abba. Então vamos afastar aqueles que vieram aqui com o coração desgostoso, preocupado, ou até mesmo triste com as coisas que passaram, preocupado com o que será de amanhã, o que será dessa semana. Fiquem tranquilos. O Senhor nos diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele nos aliviará. Então, para que fazer diferente? Para que tentar vencer com a força do nosso próprio braço? Isso não vale a pena. Então, apenas vamos descansar nos braços do Senhor.
Vamos entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Vamos consagrar todos os nossos objetivos ao Senhor, para que nossos planos sejam bem-sucedidos. E assim que a bênção do Senhor, as misericórdias do Senhor nos acompanhem para todo e eterno sempre. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos chamar agora as crianças aqui à frente para podermos orarmos por elas. Vamos ficar de pé. O irmão Emanuel vai estar conduzindo a oração. Pai do Senhor, igreja. Vamos então orar aí pelas nossas crianças, esperando chegar, né? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero colocar a vida das crianças na sua presença, ó Pai, que elas estão indo agora, Pai, para a salinha para aprender mais de Ti, ó Pai. O Senhor venha, ó Pai, abençoar, ó Pai, usar, ó Pai, a vida das professoras, meu Deus, meu Pai, que elas venham ser boca do Senhor, ó Pai, na vida das crianças, ó Pai, que as nossas crianças venham aprender muito de Ti, ó Pai, que elas venham crescer em Teus caminhos, ó Pai, e não venham se desviar, ó Pai, mas que elas possam, meu Deus, meu Pai, ser adolescentes, ser jovens abençoados, jovens do Senhor Jesus, ó Pai, que daqui, ó Pai, possam sair pregadores, possam sair pastores, pastoras, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoando a vida delas, ó Pai, protegendo elas a cada dia, meu Deus, meu Pai. O Senhor não venha deixar, ó Pai, que nada de ruim aconteça com elas, ó Pai, mas que o Senhor esteja guardando elas, ó Pai, e que em nome de Jesus elas venham ser muito usadas pelo Senhor, ó Pai, que aonde elas forem, ó Pai, elas venham ser usadas pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, essa é a minha oração, amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos apresentar nossos visitantes agora. Que nos foi informado aqui pela lista, somente Riquebre, convidado da Wendel. Fique de pé. Os que estão mais próximos, os jovens que puderem cumprimentá-lo agora nesse momento, cumprimente-o. Temos outras pessoas que estão nos visitando, mas que os nomes não foram informados. O que diremos a eles, irmãos? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Nós vamos ter agora o momento da oferta. Diaconisa Samara nos trazendo a palavra nesse momento. Temos liberdade para glorificar o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Vou falar aqui do momento de oferta. Provérbios 11, versículo 24, na NA, por favor. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prospera e quem dá de beber terá a sua sede saciada. 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Esse versículo aqui a gente pode falar que o Senhor é quem olha para os nossos corações. Assim como fala que uns dão com generosidade e tem cada vez mais, esses recebem porque estão dando na casa do Senhor com o coração aberto. E a gente pode pensar que às vezes a gente tem que correr atrás de tantas coisas para conquistar algo, para conquistar uma vida tão bem sucedida financeiramente.
Mas o Senhor fala que se a gente for generoso, a gente prosperará. Se a gente abrir os nossos corações e entregar na casa do Senhor, então Ele mesmo nos dará, Ele mesmo abrirá as portas do céu. Assim como cada um pode ter visto na sua própria vida. Cada um aqui é abençoado, não porque merece, mas porque o Senhor tem visto o seu coração. E o Senhor tem o abençoado. Então tudo que temos, tudo que entregamos é do Senhor. Até aquela oferta que a gente entrega nessa noite é dele, e tudo pertence a Ele. Porque se temos isso, é porque Ele tem nos dado. E assim como Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Então quer dizer, Ele é dele e por Ele é tudo dele. Então que nessa noite possamos entregar para Deus com generosidade, com o coração aberto, e teremos a certeza que Ele nos recompensará. Ele olhará para os nossos corações e retribuirá, mas conforme aquilo que temos entregado para Ele. E que possamos fazer essa oração. Temos o Pix, temos a salva, temos a maquininha. Entregue, mas não porque eu estou falando, mas porque o Senhor é para Ele. E entregue com o coração aberto para o Senhor nessa noite, amém? Pai nosso, Jesus que está no céu, Senhor, te apresento, Senhor, esse momento de oferta, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa olhar, Senhor, cada oferta e recolher cada uma, Pai. Sei que o Senhor tem visto cada coração, sei que o Senhor tem visto cada intenção, Pai. E que o Senhor possa vir abençoar e prosperar essa igreja cada dia mais. Sei que os Seus olhos estão voltados, Senhor, para esse lugar. E que o Senhor possa vir receber essa oferta, Pai. Não como os ricos davam, mas como aquela viúva entregou, Pai. Com um coração, Senhor, que sabe, Senhor, que tem que devolver a Ti aquilo que vem de Ti, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto aí vocês podem ofertar pelo Pix, pela maquininha e nas salvas. Vamos ficar todo mundo de pé agora. Deus está aqui. Aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Antes de vocês estão de pé, vamos fazer agora um momento de oração. Porque, como a gente diz, né? O culto chama Getsemane. Getsemane é um lugar de oração. A gente separa pelo menos uns minutinhos aqui para a oração, em pé mesmo, como vocês estão, mas entregando tudo para o Senhor. Lembrando do sacrifício que Ele fez na cruz, lembrando de tudo que Ele fez por você. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, coloca essa igreja aqui na Sua presença, Senhor. Nesse momento queremos agradecer por tudo que tens feito na nossa vida. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado por entregar o melhor que o Senhor tinha para a nossa vida. Deus, o Senhor entregou tudo o que tinha. E muitas vezes a gente não entrega o que temos. Muitas vezes entregamos nossas sobras. Muitas vezes entregamos nosso cansaço. E infelizmente não damos o nosso melhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que a cada dia a gente possa sempre entregar tudo o que temos. Entregar o melhor que temos. Muito obrigado por tudo que tens feito na nossa vida. O Senhor faz tanto por nós e a gente sempre procura motivos para reclamar. O Senhor já fez tanto por nós e a gente sempre procura motivos para murmurar. Então, principalmente, hoje eu não quero agradecer pelo que o Senhor me abençoou já ao longo desses anos, mas eu quero agradecer exclusivamente pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Muito obrigado, aquela cruz era minha, era para eu estar ali, mas o Senhor estava no meu lugar. Era para eu estar naquele lugar, mas o Senhor sacrificou por mim. E hoje eu só tenho a agradecer por isso. Então me perdoa por todas as vezes que eu não valorizei esse sacrifício. Me perdoa por todas as vezes que eu esqueci desse sacrifício. Mataram o que era perfeito, e quem era cheio de defeitos ainda está aqui. Mas eu não acredito que o Senhor está enterrado ou está morto em algum lugar, não. Eu acredito que o Senhor está vivo e vai reinar para todo sempre. O Senhor não está preso numa cruz, o Senhor está vivo e vai reinar para todo sempre.
O Senhor não está trancado num sepulcro, está vivo e vai reinar para todo sempre. Mataram o Cordeiro perfeito. O condenaram pelo meu erro. Era pra eu estar ali, lá naquela cruz. Mataram o inocente, mataram Jesus. Era pra eu estar ali, lá naquela cruz. Mataram o inocente, mataram Jesus. Só que 3 dias depois, Não encontraram o seu corpo, só que 3 dias depois, acharam que tinham roubado, só que 3 dias depois, tentando encontrar. abriram a sepultura. Mas onde ele está? Onde ele está?
nossa adoração não pode ser dividida. A gente não pode estar aqui no domingo e na segunda estar adorando aos outros deuses, mas que todos os dias a gente venha ser fiel, porque Ele é fiel a nós, amém? Que o nosso coração seja unicamente do Senhor, aleluia, adora o nome do Senhor. Nós exaltamos o Seu nome, Jesus. Exalte o nome dEle nessa noite. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode, diga isso. Senhor,
Aleluia, a presença do Senhor já é real nesse lugar. Ele já tem falado aos nossos corações. Nós já temos sentido a presença do Senhor em nossos corações nessa noite. Continuemos nesse mesmo espírito para receber a palavra do Senhor. Evangelista Sandro, venha trazer a palavra. O irmão Pablo vai estar orando por ele. Aqueles que podem, já em espírito de oração, vamos erguer nossas mãos, abençoando a vida do pregador nessa hora. Pai do Senhor, igreja, vamos estar aqui orando por esse pregador ungido que Deus nos concedeu hoje, né? Estenda suas mãos para Ele, porque Deus vai falar muito com a gente hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos esse pregador na Tua presença, Pai. Que ele seja um pregador ungido, que ele venha falar toda a vontade que o Senhor quer para a sua igreja hoje. Que ele venha ser boca do Senhor para falar com os corações hoje, Senhor. Que vidas hoje possam sair restauradas e avivadas pelo poder da palavra. Porque pode ser até um humano falando, mas é o Senhor usando. Então que o Senhor seja com ele, papai, hoje, abençoando, Senhor. Em nome de Jesus, seja com ele, papai, nesse momento tão especial de pregar a Tua palavra. Seja com a Tua igreja, fale com a Tua igreja, Senhor. Estamos aqui para Te ouvir, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Em pé como estamos, leiamos 2 Reis, no capítulo 7, um texto que ficou vivo no meu coração. E vendo aqui a saudação, os louvores, os hinos, tive certeza, convicção de que Deus tem algo especial através dessa palavra para nós nessa noite. Diz assim: então disse Eliseu, no capítulo 2 Reis 7, capítulo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os seus próprios olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Amém. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Vou cantar um. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão. Pode o vento soprar até a
igreja do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Eliezer, pastora Patrícia, estamos com saudades deles, mas aqui bem representados, né, também da Jéssica, mas aqui junto com Vitor, Gabriel, presbítero Eliezer Júnior, nós sentimos aqui, né, a presença deles também conosco. Glória a Deus. Louvo a Deus pelos nossos pastores, esse pastor João Neto, a confiança do ministério e o convite dos jovens para que nessa noite nós possamos falar a palavra de Deus. Me alegrava muito ali de ver a animação dos jovens, né, Campos? Bom te ver aí também. A igreja tem orado por ti. Glória a Deus. Deus sempre atendendo a oração da igreja. E os jovens são muito animados, né? É uma benção. E nós temos uma juventude aqui que é referência para Goiânia, podemos dizer que para Goiás. Glória a Deus. Jovens animados, não tem problema nenhum, não tem empecilho, e tem se entregado para aprender a palavra de Deus. Isso é privilégio da igreja e dos pais, né, que têm o prazer de ter os filhos aqui na igreja. Essa palavra ficou viva no meu coração, e nós tivemos na quarta-feira passada um relato também da história de Israel, que foi um povo que conheceu os milagres de Deus, né, e mesmo assim distanciou de Deus, era desobediente. Deus usou o pastor evangelista João Neto para trazer a palavra, e esse texto aqui relata também parte do que o povo de Israel viveu naquela época. Em 930, na realidade antes de Cristo, o reino se dividiu. Então nós tivemos o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que foi Judá. Duas dinastias, uma 200 anos, a outra quase 400 anos. E esse texto aqui, ele acontece no 9º reinado do reino do norte, quando o rei Jorão assume o reino, o trono, e a capital do reino é Samaria. E o texto aqui, nós lemos ele, mas eu queria que os nossos irmãos colocassem ali, para nós fixarmos o que Deus tem revelado ao meu coração para compartilhar com a igreja. Tem um texto ali que nós gostaríamos de compartilhar, Ricardo, pode ser? Vamos lá. Cadê um jovem para nos ajudar a repetir com a igreja aqui? Cadê? No microfone. Isso, cara. Vamos lá. Vamos ler. Toda a igreja, vamos lá. Deus cumpre seu propósito em nós e abençoa, mesmo diante da fúria do inimigo e dos invejosos. 2. Quando o amor de Deus nos alcança, a transformação espiritual começa com a quebra do velho eu. 3. Por mais desesperadora que seja a situação, Deus proveu socorro aos que creem nas suas promessas. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Esse texto,
ele relata a história de Samaria sitiada. O rei Ben-Hadad, agora rei da Síria, cerca Samaria, cerca a cidade, eram inimigos mortais, e a intenção do rei e do inimigo sempre é fazer com que nós desfaleçamos, que nós percamos a vida, a peleja, a batalha. E o rei tinha esse intento: nós vamos cercar Samaria, não vai entrar alimento, eles não vão poder sair para buscar, logo a cidade estará sendo vencida pelo cansaço, pelo caos, pela fome. E essa foi a estratégia do rei. O povo de Samaria, desobediente, não queria nada com Deus, tinha se afastado dos caminhos de Deus, não queria se arrepender, vivia a sua maneira, querendo as bênçãos de Deus, mas não tendo compromisso com a palavra. E aí o povo agora se vê nessa situação. E o versículo primeiro que nós lemos, ele diz que, não obstante essa circunstância, essa situação do povo, no capítulo 7, versículo 1, Deus age em favor do seu povo. Mesmo o povo não merecendo, Deus tem amor para com o povo. E aí Deus usa um profeta naquela situação para chegar e dizer: olha, meu povo, rei, amanhã a tal hora, nessa mesma hora, haverá abundância de alimento aqui na cidade. Oh, glória a Deus! Deus sempre está pronto a nos ouvir, a atender o nosso clamor. Ele está vendo a nossa situação. Como já foi dito aqui, às vezes nós podemos pensar que estamos sozinhos, que Deus não está nos vendo, não está sentindo a dor que estamos passando, o momento difícil que estamos passando, mas o Senhor Deus, Ele tudo vê, tudo sabe, aleluia, e no momento certo Ele age em nosso favor. Glória a Deus. E nesse momento de caos, onde o povo estava ali agoniado, com fome, aflito, faltava agora um socorro do alto. Mas da onde vai vir? Pode Deus providenciar algo? Pode Deus mover os céus e inferno? Pode, mas quando o homem está afastado de Deus, essas coisas parecem ser impossíveis. Ele não tem fé suficiente para acreditar que Deus pode mudar situações, que Deus pode entrar com providência. E o povo de Israel estava nessa circunstância, a cidade cercada. O povo só tinha uma coisa em mente: que dia que nós vamos perecer. E os exércitos, o exército que ali estava era pouco. Os animais começaram a serem mortos para servir de alimento. E teve um momento ali que o rei, passando por entre as casas, ouviu uma discussão de duas mulheres brigando. E uma disse: Senhor, dê-nos comida, nós estamos com fome. Mas o que está passando? Qual o motivo da briga? Não é fome, porque, veja bem, essa mulher aqui, nós fizemos um trato com ela. A fome é tanta que nós combinamos de ontem eu fazer o meu filho pequeno cozido para nós comermos e não morrermos de fome. Mas hoje, quando chegou a vez dela matar o seu filho para comermos, ela escondeu o menino e nós agora estamos com fome. Eu estou com fome e ela não quer dar o filho dela para comermos. Olha a situação que chega do homem à mulher que se afasta da presença de Deus. E o povo estava sofrendo dessa forma. Os animais já tinham sido consumidos, não havia mais água, alimento, fruta, nada. Era um caos total na cidade. E aí, quando alguém, um profeta de Deus, aleluia,
usado por Deus, porque em todos os tempos, não obstante as circunstâncias, Deus mantém alguém em sintonia com os céus. Aleluia! Deus mantém alguém que está em comunhão direta com Ele e usa-o quando Ele quer. De repente chega o profeta Eliseu na casa do rei, lá no palácio, e diz: olha, rei, está acontecendo tudo isso, mas amanhã, a esta hora, eu trago uma palavra de conforto para a nação. Amanhã Deus vai prover um milagre. A esta hora, amanhã, nós vamos ter suprimento. Mas sempre há aqueles que duvidam da palavra de Deus, sempre há aqueles que não querem ver o crescimento da obra, não querem ver a prosperidade do irmão, a prosperidade da igreja, não querem ver que a obra do Senhor cresça. E aí vem aquela palavra: ah, eu não creio nisso. Nem que se Deus abrisse uma janela dos céus, nos céus, e mandasse, poderia isto acontecer. É muito milagre, é muita promessa, é coisa tremenda. Nós estamos aqui brigando para comer uma fruta, estamos morrendo de fome, estamos comendo os próprios filhos. Essa palavra não pode ser de Deus, está brincando com a nossa fé. E ainda mais amanhã, que sempre o homem, quando se trata das coisas de Deus, é esperar em Deus. Mas até quanto tempo? Qual que é a vontade de Deus? É soberana, ela é imutável. No momento certo chega, mas a nossa fé às vezes faz com que não aconteça na nossa vida a bênção de Deus. E ali o povo estava, e com essa palavra muitos desvaneceram. Diz: não é possível, nós estamos aqui, nós cremos, nós presenciamos milagres, vimos Deus operar maravilhas, e tem mantido, trazido nós até aqui. Será que vamos perecer? Não tem outra alternativa. Mas uma palavra sempre de ânimo, ela faz com que as situações às vezes se revertam. E aquele homem que disse esta palavra, fazendo com que a tristeza novamente se abatesse, fazendo com que o povo esmurecesse, ele diz agora, o profeta diz: olha, assim como você está duvidando, você tem uma sentença que vem de Deus. Você vai ver, aleluia, vai ver as promessas de Deus se cumprirem, vai ver a abundância de bênção na vida do povo. Mas tem uma coisa: você não comerá, você não participará das bênçãos. Assim acontece para com aquele que duvida da palavra de Deus, duvida das promessas e cria obstáculos para que o nosso irmão às vezes receba a bênção de Deus. Às vezes alguém está sentindo a presença de Deus, está buscando o batismo do Espírito Santo, e alguém chega e diz: isso aí é da carne, isso aí não é de Deus, larga a mão disso. O batismo não é para agora, o batismo foi somente para os discípulos daquela época. Essa coisa não é de Deus, essa coisa não é para agora, para nossa era, para nossa época. Mas ai desses que profetizam contra a vida de alguém que tem uma sintonia, comunhão com Deus. Triste é o fim desses. E aí o profeta dá essa palavra de juízo, porque a palavra de Deus, ela precisa ser respeitada. Por isso o apóstolo Pedro diz: estamos a tempo e fora de tempo acerca da nossa fé. Aleluia. A nossa forma de adorar a Deus é também através da fé. Sem fé, o escritor aos Hebreus diz, é impossível agradar a Deus. Mas nós, esse povo que aqui está, tem experimentado uma vivência com Deus, de milagre, de curas, de maravilha, de salvação de almas, de cuidado de Deus na nossa vida. E por isso o povo que aqui está alegre com Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Nós somos sim
bombardeados no nosso dia a dia por pessoas que não acreditam na fé que nós defendemos, não acreditam nas promessas de Deus, acreditam em coincidências, em sorte, em acaso, acreditam inclusive em mães de santo, pai de santo, em alguém que fala mentira, em coach, não sei o que. Acredita nisso e às vezes deixa de acreditar, de crer na palavra de Deus, e por conta disso estão perecendo, estão morrendo espiritualmente, estão perdendo a fé e a oportunidade de viverem uma vida na plenitude do Espírito Santo com Deus, de viver essa comunhão com Deus que é tão boa, agradável, e não há coisa melhor do que nós estarmos na casa de Deus, sentindo a presença do Senhor, aleluia, podendo ouvir a palavra de Deus, entoar cânticos, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pela salvação, pelo cuidado dEle para com a nossa família, por não ter faltado o pão de cada dia, a roupa de vestir, o trabalho para nós batermos um ponto ou oferecer o nosso serviço. Deus tem cuidado de nós, aleluia, e a nossa fé, ela tem que ser inabalável no Senhor. Não importa o que falem, não importa o que venham dizer, o que queiram que nós acreditemos, não, a comunhão ela é íntima, e há um chamado para que nós nos aproximemos de Deus, assim como disse Tiago, porque quando nós damos um passo para Deus, Deus dá outros na nossa direção. Ele espera que nós façamos a nossa parte, aleluia. E nesse momento ali, onde alguém tenta frustrar os planos, foi o hino que nós cantamos. Às vezes Deus tem prometido para nós bênçãos sem medida, Deus tem prometido algo especial da tua família, Deus tem prometido salvação. Você crê? Ainda crê que Jesus salva? Aleluia! Deus tem prometido a cura, aleluia, crê que Jesus ainda cura, oh glória a Deus, que batiza no Espírito Santo. Nós somos testemunha disso, temos vivido isso. Deus tem agido em favor do nosso povo, aleluia. Aqui há uma igreja que ora, que busca Deus, há uma liderança, um pastor que está dia e noite, aleluia, clamando a Deus, intercedendo por nós, e Deus tem tido misericórdia e nos alcançado com a sua graça, provisão e cuidado, oh glória a Deus. Por isso o hino que cantamos, muito propício, né? Que parece que é nosso barco andando, as ondas vão virar, as ondas vão sucumbir, que nós vamos nos afogar, aleluia. Mas Deus na hora certa, Ele entra com providência, Ele entra com socorro, estende a sua mão e nos salva, nos livra, aleluia. E no versículo 3, ele fala que, não obstante essas circunstâncias, o que estava vendo lá dentro de Samaria, certo? Eles sabiam, os mendigos, aliás, os leprosos, 4 leprosos, eles estavam fora da cidade. A lei exigia que eles não pudessem ter contato com ninguém, eram considerados impuros e por isso eram tirados do convívio social. 4 leprosos estavam nessa situação, quase também morrendo de fome, não tinham mais o que comer, a água não tinham mais, estavam debilitados. Ninguém entrava na cidade, porque quando alguém entrava, uma esmola era dada, trazia-lhe um pedaço de pão, trazia algo para eles comer. Neste momento a cidade está cercada, o inimigo não permite que nada, nenhuma bênção chegue àquela cidade, e eles estão entre a cidade e o exército inimigo. Que fazer? Não pode entrar para a cidade, também se entrar não vai ter nada. Lá eles estão se matando, está um caos total. Se avançar para o inimigo, morreremos. E agora
Por isso, aqui há uma decisão ousada. Eles reúnem, e é a importância que nós temos nessa passagem de sabermos tomar uma decisão correta em meio à tempestade. No meio da guerra é necessário que nós tenhamos discernimento para tomar qualquer decisão. Espera o momento certo e ore a Deus que Ele dará o discernimento. Aleluia. Esses 4 leprosos agora, o que nós vamos fazer? Conversam entre si. Se entrarmos na cidade, vamos ser expulsos. Se entrarmos no arraial, vamos ser mortos. É o inimigo. E agora, mais um lá cheio de fé e de ousadia, disse: nós vamos avançar para o meio do arraial do inimigo. Aleluia. Sempre há alguém entre nós que acredita piamente que algo pode ser mudado quando tomamos uma atitude correta. Aleluia. E aí um deles: nós vamos entrar, nós vamos enfrentar, se necessário, vamos pagar com a própria vida, mas desse jeito que estamos, nós não vamos ficar. Há momento que nós devemos nos inconformar com a situação. Deus está presente no ambiente. Eu vejo, irmão, sentir a presença de Deus, falar em língua estranha, glorificar a Deus, louvar o nome do Senhor. E eu estou aqui, eu não estou sentindo, eu não estou no mesmo clima. O que será que está acontecendo? Será que não é momento de eu dizer: Senhor, tem misericórdia, fala comigo, Senhor. Eu quero sentir esse mesmo poder que o irmão está sentindo, essa mesma unção, essa mesma graça, se conformar com a situação. Aleluia. E Deus vai agir. Se é falta de sabedoria, peça e Deus dá deliberadamente. Aleluia. Deus quer. Salmo 37: deleita-te no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Aleluia. Mas falta às vezes essa atitude, falta tomarmos essa posição de ir adiante, enfrentar o inimigo. Quantas vezes temos a oportunidade, inclusive, de falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva, que batiza com o Espírito Santo, que leva a pessoa para o céu, e nós não fazemos. Nos acomodamos. É papel do pastor, dos pastores, dos obreiros, da liderança, dos jovens. Deixa eles fazerem. Estão fazendo um trabalho bonito lá no asilo social, estão tocando lindissimamente, né? Deixa eles. Eu vou ficar aqui apenas saboreando. Mas não, Deus quer que nós façamos mais do que isso, que nós tenhamos um comprometimento maior para com Deus. E Deus, mais do que ninguém, está pronto para te abençoar. Aleluia. Deus é poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Nós adoramos o nome do Senhor. Aleluia. E nessa circunstância, nesse momento, eles tomam essa decisão de ir enfrentar o inimigo. Porque se dissermos: entramos na cidade, há fome, na cidade morreremos. Se ficarmos aqui, também vamos morrer de fome. Nós precisamos ser ousados agora. Então qual que é a decisão? Todos concordam? Concordamos? Então vamos entrar, vamos enfrentar o inimigo. E a palavra diz que quando eles agora tomam essa decisão e entram, lá no versículo 5, diz assim: e levantaram-se logo cedo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Deus havia trabalhado. Enquanto alguém tomava uma decisão acertada, Deus estava trabalhando a favor daquele povo, a favor dos 4 leprosos. Mas eles eram desprezados, eles foram expulsos da cidade. Quem era? Não era autoridade, não era ninguém, eram desprezados pela sociedade. Mas Paulo vai dizer em Coríntios que Deus, aleluia,
Ele pega as coisas vis deste mundo, as que não são, as desprezíveis, aleluia, para confundir as que são. Talvez nós não merecíamos estar aqui, fosse olhar para o nosso passado, para a nossa condição humana de pecaminosidade. Não éramos merecedores da graça de Deus, do cuidado, do amor de Deus, aleluia. Mas Romanos 5:8, o escritor, o apóstolo Paulo diz, aleluia, que nós não merecíamos, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo se entregou por si, por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória a Deus! Mesmo na nossa condição de tamanha pecaminosidade, o amor, a graça de Deus nos alcança, aleluia, e nos salva. Portanto, você que aqui está é privilegiado, é privilegiada. Deus tem um carinho todo especial por ti. Talvez tenha se sentido só, desamparado, alguém não tem olhado, alguém tem lhe traído, mas o Espírito Santo te diz nesta noite: eu estou aqui, aleluia, e te conforto, te sustento pela misericórdia, aleluia. Deus, grande amor revelado através de Cristo Jesus, seu Filho amado, aleluia. Agora aqueles leprosos, eles entram na cidade e o relato bíblico diz que não tinha ninguém na cidade. Logo cedo, o que aconteceu? A história contou, os que passaram por aquele momento fizeram os relatos. Diz: olha, nós estávamos lá no acampamento assírio, esperando a hora de atacar Samaria, de acabar com aquele povo, com aquela geração eleita por Deus. Nós estávamos só aguardando o momento certo, mas de repente nós ouvimos um barulho muito grande de um grande exército que estava vindo na nossa direção. Um exército, e nós pensamos: será que o rei de Israel chamou os heteus, chamou os egípcios, contratou gente, mercenários, outros ali, e está vindo com uma multidão? Porque não é possível. Nós conhecemos o povo que está lá, estão morrendo à míngua, é impossível. Mas esquecem que aonde Deus está, milagres acontecem, coisas grandes acontecem, aleluia. E eles, diz que ouvindo aquilo ali, se atemorizaram e fugiram, correram em disparada para Jordão, para a montanha, para escapar daquele poderoso exército. Mas não havia exército nenhum, éramos 4 leprosos que tinham tomado uma decisão de enfrentar o inimigo. Eles não vinham com armas, com munição, nada, mas vinham da fé em que alguma coisa iria acontecer. Deus espera isso de nós. Às vezes olhamos, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, sou tão pequeno, sou tão fraco. Mas para Deus não há vaso que não possa ser consertado, adornado e colocado em lugar de destaque, lugar de honra. Deus nessa noite te diz a você que aqui está, pelo Espírito Santo de Deus: a minha honra está em ti, aleluia. Inimigo nenhum vai roubar o que há de especial na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus faz isso, Deus confunde as coisas. E eles chegaram e pensaram: será que esse povo está fizeram um passeio? O que está acontecendo? Vamos fazer uma prova aqui. Tinha alimento suficiente, eles se banquetearam, comeram, olharam os despojos, muita coisa ali. Eles falaram: vamos esconder, vamos guardar isso aqui, alguém vai aparecer, o dono deve estar por perto, porque o inimigo, nós sabemos que ele anda ao redor 24 horas rugindo para tentar nos atacar, para tentar
nos derrotar. E ali os leprosos tiveram essa percepção: há algo errado aqui. Eles não podem ter fugido apenas com a nossa chegada, de saber que nós estávamos chegando. Eles não estavam entendendo, mas sabiam que algo especial estava sendo realizado. Aleluia. E aí eles chegam, guardam, ninguém aparece, dão os gritos: oh, aqui estamos, cadê vocês? Ninguém aparece. Eles: agora chegou a nossa hora, vamos comemorar, vamos nos saciar. Nós estávamos morrendo agora há pouco, mas Deus proveu agora alimento suficiente para nós. Vamos nos banquetear. E aí que nós falamos lá no início, que quando o amor de Deus entra em ação, nós deixamos o velho eu ser crucificado. Nós matamos o velho eu, o egoísmo, aquilo de só pensar em nós, pensar só naquilo que me agrada, e deixamos de contemplar às vezes a necessidade do irmão, a necessidade do próximo. E eles estavam assim, lá se banqueteando. De repente alguém disse: olha, isso aqui só pode ser obra de Deus, não pode ser obra humana. Impossível uma coisa dessa acontecer. E não é certo também só nós nos beneficiarmos disso tudo. Meus queridos, quando a bênção chegar na tua vida da forma como tu tem pedido, ou às vezes mais, não se esqueça que é alguém que precisa pelo menos da lembrança do nome dela, lembrança de que ela está precisando de um abraço, de um carinho, de uma ligação, de uma mensagem para dizer: você é importante nesse projeto, você foi importante, Deus te usou e Deus vai continuar te usando para ser bênção na nossa vida. Aleluia. Porque geralmente o que acontece é, quando somos abençoados, é nós esquecermos do irmão, nos esquecermos do próximo, esquecermos até de Deus. Mas aqui há um chamado para nós não nos esquecermos disso, valorizarmos os momentos que Deus tem nos dado de vida, para estar na sua casa adorando na beleza da sua santidade. Aleluia. E não esqueçamos de fazer o bem, a tempo e fora de tempo, fazendo sempre o bem. E agora eles ali resolvem então, diz: vamos fazer isso, nós vamos voltar, vamos para a cidade e vamos dizer, avisar o rei dessas boas novas. Agora com o coração transformado, eles não ficaram só para si, eles queriam agora compartilhar a bênção que haviam recebido. E vão correndo e chegam perto, porque eles não podiam entrar, porque tinham um sino, algo que identificava que eles eram leprosos. E aí eles estão chegando, alguém nota, percebe, são os leprosos. Que será que aconteceu com eles? E eles vêm gesticulando, levantando os braços e dizendo: um grande milagre Deus está operando hoje. Aleluia. Nós devemos ser portadores de boas novas. Hoje em dia, o que dá mídia, o que dá notícia é as coisas ruins. Fulano matou, fulano fez isso, fulano tirou a vida, roubou aquilo, brigou, dá uma briga, dá um negócio ali, sai tudo quanto é jornal, notícia na internet, o povo comentando. Mas nós devemos ser diferentes até nessas ações, porque temos a mente de Cristo, fomos transformados pelo poder da palavra. Aleluia. E agora nós somos portadores apenas de boas novas. Se eu sei que uma notícia vai ferir o meu companheiro, eu não vou dar a notícia, eu vou orar: Deus, livra ele desse mal, livra ele dessa situação, provê o escape, Senhor. Deus, abençoa meu irmão, a minha irmã, abençoa meu líder, o pastor, a pastora da sabedoria, para que saia dessa situação. Mas não vou fazer fofoca, não vou levar isso adiante. Não, nós temos compromisso com a fé que um dia aceitamos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e somos agora proclamadores de boas novas.
aleluia. E eles disseram: oh, nós temos algo bom para a cidade. Diga ao rei que o exército da Síria, o exército inimigo, fugiu, bateu em disparada. Ninguém acredita. Como? Não enviamos nenhum soldado, ninguém foi. O que está acontecendo? O rei duvida, diz: não, isso não é possível. Diz: pega, sobraram parece que 5 cavalos de todo um exército. Pega 2 cavalos aqui com um carro de boi e vai lá, vai certificar. E aí os mensageiros vêm, pegam aqueles animais, começam a olhar e vão até Jordão, vão até as montanhas e voltam. Diz: meu rei, a palavra daqueles desprezados, daqueles que nós jogamos para fora, daqueles que nós insultamos, daqueles que nós não queríamos contato, a palavra deles tem valor, é verdadeira, eles estão falando a verdade. Nós andamos tudo e não achamos uma alma viva, mas pelo contrário, aviamentos, roupas, mantiver tudo largado pelo caminho. É como se eles vissem algo diferente e saíram correndo. E nesse momento o profeta de Deus está glorificando a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia sem que antes se cumpra na vida do povo, aleluia. Tem promessa de Deus aqui, aleluia. As promessas de Deus, pode passar o tempo que passar, aleluia, Deus não esquece. Nós podemos nos esquecer, podemos até deixar um plano, um projeto de lado, mas Deus está todo dia vendo aquele projeto e diz: na hora certa eu vou abençoar o meu filho e a minha filha, aleluia. Aquele que crê nisso, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, aleluia. As promessas de Deus, elas estão vivas. Foi muitos anos atrás, não interessa, diante de Deus, elas estão lá toda hora, passando diante de Deus, e no momento certo, a bênção chega da tua casa, a bênção da salvação, a bênção da cura, da multiplicação, a bênção do Senhor chega na tua casa, aleluia. Aí tem uma coisa, o rei com a palavra do profeta, lembra, diz, realmente ontem, a palavra de Deus diz que nessa hora, nessa mesma hora, haveria abundância. O pessoal, os mensageiros já foram, voltaram e deram essa boa notícia. Então Deus está cumprindo a sua palavra e nós somos testemunha. Vem cá, capitão, príncipe, pessoa que eu respeito muito, que tem a minha total confiança. Vem cá, você não acreditou? Você não acreditou nas promessas de Deus? Disse que era impossível Deus fazer algo tão grandioso. Vem cá, agora nós vamos ver o que Deus vai fazer, o que Deus tem preparado para o seu povo. E diz: olha, povo, Deus pôs o inimigo em retirada, agora nós vamos, vocês estão liberados para possuir os despojos do inimigo, aleluia. O povo saiu festejando, alegre, todo festivo. E naquele tumulto, o que acontece? Aquele homem, o incrédulo, acabou sendo pisoteado e morreu. Teve um triste fim, viu a presença e a promessa de Deus ser cumprida na vida do povo, mas não pôde comer da bênção que o povo recebeu, porque duvidou, creu, não creu. O apóstolo ou o profeta tinha profetizado isso para ele, diz: olha, você vai ver com seus próprios olhos, você vai presenciar o que Deus vai fazer, mas não obstante a isso, você não vai poder participar da bênção. Isso é muito sério, e que nós, queridos, que aqui estamos, não esqueçamos disso, de que nós devemos ser bênção para
para o nosso irmão, profetizar bênção na vida dele, orar por ele, mesmo fraco, mesmo às vezes em dificuldade de compreensão, mas nós temos um amor tremendo que nos faz passar por cima de diferença, de cores, de raça, de aspecto social, enfim, Deus faz nos passar, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque nós vamos fazer e vamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Se você ver ou ouvir uma profecia, algo para a vida do seu irmão, não fique enciumado, porque assim como Deus tem bênção para a vida dele, Ele tem às vezes bênção maior para a sua vida. Às vezes nós não estamos no lugar da bênção, saímos do lugar, a bênção para aqueles irmãos que estavam esperando o batismo no Espírito Santo. Havia uma promessa. Jesus disse: olha, ide para Jerusalém e esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Os que saíram antes, está demorando demais, perderam, não foram contados entre os 120 que foram cheios do Espírito Santo e receberam aquela revelação maravilhosa do batismo, o selo do Espírito Santo. Às vezes nós saímos, a bênção está perto, está chegando, eu deixo de jejuar, deixo de orar, deixo de frequentar a casa de Deus, deixo de ser humilde, deixo de ser vaso na mão de Deus, deixo de ser bênção na vida do irmão, e aí é um erro muito grande. Deus não se agrada disso, e as consequências, elas são trágicas. Não é que Deus vai matar, não, mas espiritualmente nós morremos, porque nós não estamos ligados na videira. E quando não estamos na videira, o galho seca e é necessário cortar e jogar fora. Portanto, queridos, a palavra de Deus dessa noite é sempre acreditar nas promessas de Deus, não obstante se a sua cidade está cercada, se você não vê saída, se parece que essa nuvem, essa tempestade nunca passa, parece que não há um escape. Acredite, Deus tem o socorro para a tua vida. Deus vai mudar essa situação. Eu estou orando tanto tempo, mas a coisa não acontece, as coisas que eu faço não prosperam, o que eu peço eu não recebo. Mas não deixe de buscar, não deixe de bater, não deixe de acreditar, pois Deus tem promessa para a tua vida e ela vai se cumprir. Aleluia. Paulo, quando escreve nos Romanos 10:13, ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O socorro está à nossa disposição. Deus quer compartilhar conosco os nossos momentos ruins também. Às vezes achamos que Deus só tem prazer quando nós estamos nadando no dinheiro, no bom e do melhor, sorrindo o tempo todo. Não, Deus quer compartilhar cada momento da nossa vida. Deus quer estar presente no momento de aflição, no momento de angústia, de você saber que Deus está do seu lado, que Deus está te dando força, está te sustentando, e que você vai vencer. Mas tem uma coisa, precisamos crer, acreditar e clamar, e aí Deus vem ao nosso encontro. O Elias citou aqui, Mateus 11:28, o convite maravilhoso que Jesus faz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, aleluia, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes nós precisamos parar, pensar nas atitudes que estamos tomando, nas decisões, quem sabe erradas, errôneas que estamos fazendo, sem consultar a Deus, sem pedir de Deus a graça, a sabedoria, e aí vai dar algo errado.
Mas quando fazemos dentro da vontade de Deus, as coisas, mesmo que tenham errado, não vão de acordo com como eu queria, mas é a coisa certa que Deus tem para nós. E aí nós precisamos ter esse discernimento e entender. Eu lembro da palavra do evangelista Fernando que diz que no meio da confusão Deus traz a coisa, Deus faz a coisa certa. No meio da confusão Deus tem a coisa certa para a nossa vida. Às vezes nós não entendemos. Eu sou prova disso, testemunho. Esse ano mesmo Deus permitiu uma situação no local de trabalho nosso. Nós chegamos e de repente aquilo que era um problema transformou-se em bênção para a nossa vida. Deus faz isso. Mas tem uma coisa: o socorro nós temos que pedir. Deus me ajuda, me dá, Senhor, aqui o escape. E o socorro vem, aleluia, desde que nós nos coloquemos em lugar de sermos bênção para Deus, aleluia. Quantos aqui com essa palavra podem mudar de atitude, que pode fazer uma reflexão e dentro do seu interior dizer: realmente eu estava fazendo algo que não era a vontade de Deus, estava indo de acordo com o meu eu, de acordo com aquilo que eu imaginava, que eu pensava ser melhor, mas para mim, olhando só para aquilo que eu quero, que nós sabemos que o não de Deus também é resposta. E às vezes nós choramos, esperneamos, porque nós queremos o sim. Criança faz muito isso, não pode, grita e tal. Aí a mãe cansa, muitos fazem isso, né? Então vai, meu filho, vai. E o menino vai, às vezes, e aí sobe, vai subir no negócio, bate a cara, cai, machuca, vem chorando. Às vezes nós somos isso diante de Deus. Queremos, eu quero. Aí Deus dá um não pra gente, porque Ele sabe que ali na frente tem um sim muito melhor. Deus tem as melhores coisas para nós, bênçãos sem medida, e nós ficamos brigando por aquela coisinha ali que queria o sim na hora, que diante dos meus olhos parecia ser a melhor coisa. Então aquieta o teu coração, acalme, aleluia, e Deus te diz que o tamanho da sua fé será sim o tamanho da bênção que você receberá. Oh, glória a Deus. Não deixemos de acreditar nas promessas de Deus. Não deixemos que o inimigo, que os invejosos, que aqueles que não querem compartilhar com os nossos sonhos, tirem nós do caminho que Deus tem preparado, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não permita que essas falas erradas venham perturbar a nossa fé e fazer com que nós desviemos do caminho, mas prossigamos, aleluia, olhando somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque assim como o escritor aos Hebreus capítulo 10 versículo 37 diz: e mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Essa é a nossa esperança. Perseveremos firme, continuemos com a chama acesa em nós do Espírito Santo, alegria de fazer o bem, de amar o próximo, amar o nosso irmão, amar a obra de Deus, anunciar o Evangelho e as boas novas da salvação enquanto é tempo, porque Cristo breve vem e nós vamos estar para sempre com Ele na glória. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, presbítero Eliezer, diácono Caio, obreiros, Deus abençoe. Diante da palavra que foi pregada, nós queremos saber se há alguém que
nessa noite deseja aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, se houver alguém em nosso meio, levante a mão nesse momento, nós iremos orar por você. Se não tem, que o Senhor abençoe e dê uma outra oportunidade. Nós queremos agradecer, vamos levantar nossas mãos, pedindo que o Senhor continue mantendo sua unção sobre o evangelista Sandro, para continuar nos trazendo a palavra. Queremos também agradecer ao pastor Eliezer, pastora Patrícia pela oportunidade, aos demais obreiros pela oportunidade que nos deu, e devolvemos agora para o evangelista João Neto dar continuidade no culto. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade nesta noite de ouvirmos a palavra do Senhor. De uma certeza nós temos, nós não temos do que reclamar da parte de Deus, porque nós estamos sendo instruídos aqui a cada dia através da palavra do Senhor. Deus, Ele tem falado no nosso coração. Deus, Ele tem nos ensinado. Deus tem nos direcionado aqui através da palavra do Senhor. Hoje de manhã, o Senhor nos falou sobre as propostas indecentes que o mundo nos oferece. A irmã Caia ministrou a palavra do Senhor na IBD sobre as propostas indecentes que o mundo nos oferece a cada dia. E hoje Deus falou para que tenhamos sabedoria para tomarmos decisões. Que você possa ter a sabedoria do alto de Deus para tomar as suas decisões, para aceitar ou não aceitar as propostas que o mundo te oferece. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, porque existe um céu te esperando, e vale muito mais uma eternidade com Cristo do que uma eternidade aqui na terra, do que os prazeres deste mundo. Prefira a eternidade com Cristo do que um prazer momentâneo aqui nesta vida. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Eliezer, pastora Patrícia, que tem se esforçado para nos ensinar e tem dado oportunidade para pessoas falarem, para serem boca de Deus para nós. Que Deus abençoe o evangelista Sandro por esta palavra. Que Deus abençoe a cada irmão que veio. Está conosco também aqui a Lucimar e a Railda. Onde está? Está aqui. São bem-vindas, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês por estarem aqui conosco nesta noite ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Põe para nós aí os avisos. Ciclo de oração continua de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Quarta-feira temos aqui culto de missões. Vai estar ministrando aqui a diaconisa irmã Eliane Campos. Vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quarta-feira. A nossa superintendência pede para reforçar, para estarmos aqui na EBD no próximo domingo, às 8h30 da manhã, tomando aqui um café da manhã especial, e às 9 horas teremos a nossa EBD. Vai estar ministrando aqui a lição número 3, a missionária Jaciara. A lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Então venha aprender como fazer essa manutenção para servir ao Senhor, para servir a Deus, para servir ao próximo, que nós somos apenas mordomos. Então venha aprender a palavra. Se você que não vem, irmão, venha participar da EBD,
o irmão João Rocha pede para avisar para os pais que vai ser distribuído, irmão, o ovo de Páscoa para todas as crianças aqui, logo após a EBD. Então você, pai, mãe, traga o seu filho para a EBD para aprender a palavra do Senhor, aprender sobre o real significado da Páscoa. E depois da EBD, ele vai receber ali um ovo de Páscoa, né, um ovo de chocolate para todas as crianças. Então venha, participe da EBD e receba depois das crianças o presente aí da Páscoa. Às 18 horas, discipulado, e às 19 horas, culto de celebração ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Está aqui também a irmã Doraci, a mãe do pastor Chaves, que está aqui. Onde ela está? Está lá atrás, lá atrás lá. Que Deus abençoe a senhora, meu irmão. Que Deus dê a senhora saúde, 102 anos de idade. Está ali adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a vida da senhora. Vamos estar orando também pelo Jorge, que é amigo do evangelista Sandro. Vamos continuar orando também pelo irmão Campos, que está ali recuperando a saúde, né, depois do procedimento cirúrgico. Que Deus possa estar dando aí a restauração da saúde, para que possa continuar caminhando por anos e anos sobre a terra com saúde, servindo ao Senhor. Também sobre o irmão Rogério, que está no processo de químio aí. Vem aqui à frente, pode vir aqui, Rogério. Irmão Campos pode vir também. Irmão Campos, você vir aqui na frente, receber a oração. Os obesos estão ali, vão estar ungindo. Irmãos, nós vamos estar orando agora. Tem cantina, disco de carne com refrigerante, R$12. Passe ali e participe ali, contribua com a cantina. Vamos estar orando no final aqui. Irmãos, no dia 4 de dezembro do ano passado, a pastora Patrícia pregou aqui na igreja. E após a mensagem dela, Deus me deu uma palavra para a igreja. Nós estaremos vivendo um novo tempo aqui nesta igreja. E nós estamos vivendo um novo tempo aqui. Deus, Ele tem ouvido as orações que têm sido feitas aqui. Então não perca o seu tempo em estar apenas orando, mas aproveite o seu tempo para orar. Porque Deus está dando para nós a oportunidade para que Ele responda às nossas orações. E Deus vai responder a sua oração. Porque nós estamos vivendo um novo tempo aqui neste lugar. Nós oramos aqui no domingo passado. Na quarta-feira, e Deus pôs no meu coração, missionária Márcia, para apresentar o seu filho e a sua nora. E nós oramos para que Deus visitasse o coração do filho da missionária Márcia e a nora dela. Eu não vou perder tempo em orar, irmãos, mas eu creio no poder da oração de um povo quando se levanta pela causa de alguém. Então aproveite o seu tempo para orar, porque nós estamos vivendo um novo tempo aqui neste lugar, e muitos vão testemunhar e testificar do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Então creia na oração. Então está aqui o pastor Nivaldo para fazer a oração final. Eu vou estar dando a bênção ao pastor logo após a oração do pastor Nivaldo. Glórias a Deus. E os obreiros vai estar ungindo ali o irmão Campos e o irmão Rogério. Pastor Nivaldo. Oremos. Deus de poder, Deus da glória, agradecemos, Senhor, Pai, por este culto, ó Pai, tão maravilhoso, ó Pai, pela presença do Espírito Santo, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, pelos louvores, Pai. Agradecemos, Senhor, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, eu te peço também agora, Senhor, por essas vidas aqui, Senhor. Tu conhece, Pai, teus filhos que
que estão, Senhor, enfermos. Irmão Rogério, Senhor da glória, ó Pai, abençoa ele, Pai. Restitua a ele, Pai, a saúde dele. Abençoa, Pai, o irmão Campos, Pai. Senhor da glória, ó Pai, Senhor, restaura a saúde dele, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Jorge, Senhor, amigo aqui do nosso evangelista Sandro. Vá ao encontro, ó Pai, desta vida. Senhor da glória, ó Pai, agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os visitantes que vieram, a cada irmão. Deus nos leve em paz. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus Jardim América, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Está terminado.